Olá, tudo bom? Por aqui está tudo bem e eu espero que esteja tudo bem com você também. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do curso de inglês, tá bom? Lembrando que o curso é baseado no meu livro Aprendendo Inglês de Verdade, tá bom? A capa dele está aí logo no começo do vídeo. E, bom, hoje a gente vai falar sobre artigos, tá bom? Artigos em inglês fica articles, tá bom? Bom, essa aqui vai ser aquele esquema dos bloquinhos. Vai ser a nossa primeira aula sobre elementos da gramática, tá bom? Então, assim, o que seriam artigos? Artigos são palavras que vêm antes dos substantivos para introduzi-los, de modo que eles simplesmente não brotem na frase, sabe? Então, assim, a ideia do artigo é começar a dar uma recheada na frase, tá bom? Então, no português, os artigos eles vão ter 3 informações, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Aí, eles vão ter a informação de gênero, ou seja, se é masculino ou feminino. Eles vão ter informação de número, ou seja, se eles são plural ou singular. E quanto ao tipo deles, se eles são definidos ou indefinidos, tá bom? Então, no inglês, assim como no português, a gente também vai ter os 2 tipos de artigos, ou seja, os definidos e os indefinidos, beleza? O que vai mudar é que no inglês os artigos só vão trazer um tipo de informação, que é o tipo dele, ou seja, se é definido ou indefinido. O gênero e o número no inglês a gente vai descobrir pelo contexto mesmo, tá bom? O artigo por si só ele não especifica isso. Então, quando é que eu uso o artigo definido e quando é que eu uso o artigo indefinido? É o seguinte, artigos indefinidos desculpa, eles são utilizados quando a gente não conhece a pessoa, o animal ou o objeto em questão, tá bom? E os definidos é quando a gente já conhece. Então, um exemplo do uso dos dois. Por exemplo, vamos analisar a seguinte frase. Um carro passou por mim. O carro era azul. Você percebe que na primeira frase eu utilizei ou seja, um carro passou por mim, e na segunda o carro era azul. Dá uma olhadinha na imagem para ver como é que fica a frase. Aí, então você percebe que na primeira frase a gente não sabia que carro era esse. Ou seja, ele estava sendo introduzido no contexto. Então a gente utilizou um carro. Depois, na segunda frase, como a gente já sabia que carro era esse, a gente utilizou o carro. Beleza? Então, para a gente explicar essa parte de artigos no inglês, os artigos definidos em inglês vão ser definite articles. Dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, então, definite articles. Bom, os artigos definidos do português, eles são o, a, os e as, tá bom? A gente tem 4 artigos no português. E no inglês, a gente só vai ter um. Olha só que difícil. Que é o D. D escreve T-H-E. Então, dá uma olhadinha no que acontece aí. Aí, você percebe que o D do inglês, o THE, ele equivale aos 4 artigos do português, ao o a, o os e o as, tá bom? Então a gente pode trocar qualquer um desses artigos definidos do português pelo D. É por isso que no inglês a gente não consegue saber o gênero ou o número pelo artigo, tá bom? Porque o D pode se referir a qualquer um dos 4. Beleza? E os artigos indefinidos vão ficar assim, artigos indefinidos, indefinite articles. Dá uma olhadinha aí na imagem. Aí, então, os artigos indefinidos do português são uma, uns e umas. Novamente, a gente tem 4 artigos indefinidos. E no inglês eles são a ou an, ou aine. Beleza? Dá uma olhadinha na imagem como é que fica. Aí, então você percebeu que no inglês, nos artigos indefinidos, a gente vai ter esse mesmo esquema, o a ou an, a ou an,
eles vão equivaler aos 4 artigos indefinidos do português, beleza? Então, o que vai acontecer no artigo indefinido é que é o seguinte, quando a gente usa a e quando a gente usa a ele, se a palavra que a gente for colocar o artigo, né, o substantivo, a palavra começar com uma letra que é uma consoante ou tiver som de consoante, a gente vai usar o a. E se essa palavra tiver som de vogal ou for som de vogal, a gente vai usar o AN, beleza? O importante na palavra é que ela tenha som de, tá bom? Então você vai perceber que às vezes a palavra é escrita com consoante, mas ela tem o som de vogal. Então vale o som, tá bom? Mas assim, de uma forma mais relaxada. Se começa com consoante, a gente coloca o A, e começou com vogal, o AN, beleza? Mas o que importa é o som. Então, se tem som de consoante, é o A. Se tem som de vogal, é o AN, tá bom? Então, eu vou deixar uma listinha de exemplos. Dá uma olhadinha aí. Aí. Então você vê que nos artigos definidos, por exemplo, the car, o carro, the girl, a garota, the table, a mesa, the apple, a maçã e the elephant, o elefante. E de artigos indefinidos eu vou ter a car, um carro, a girl, uma garota, a table, uma mesa, an apple, uma maçã e an elephant, um elefante, beleza? Então, você vê que quando começou com consoante, eu coloquei o A, e apple e elephant, como começam e tem som de vogal, eu coloquei o AN, beleza? Em geral, as palavras que costumam dar problema vão ser as que começam com H e com Y, tá bom? Em geral, essas são as que vão, às vezes, ter um uso um pouco estranho, mas de resto, o som sempre bate. Se é consoante, tem som de consoante, e se é vogal, tem som de vogal, tirando algumas exceções, beleza? Bom, e é o seguinte, a gente já viu quando usa artigo definido e indefinido, certo? Então, e quando eu não utilizo o artigo? Ou seja, quando é que eu não coloco artigo? Bom, a gente não coloca artigo quando a gente quiser se referir a algo geral, beleza? Então, por exemplo, vamos analisar os exemplos. Carros me irritam. Se eu pegar só essa frase, carros me irritam, quais carros me irritam? Todos. Eu não estou restringindo nada. Frase 2. Os carros do Bruno me irritam. Você percebe que na segunda frase eu estou querendo falar apenas dos carros do Bruno. Por isso eu coloquei artigo. Os carros do Bruno me irritam. Entendeu? Então, dá uma olhadinha aí só para ilustrar. Aí, então, pegando um outro exemplo e mostrando em inglês como é que fica. Se eu colocar, essa barra é feita de aço. Em inglês, this bar is made of steel. Ela é feita de qualquer aço, de aço. Eu não estou me preocupando qual aço que foi feita. Agora, se eu analisar a seguinte frase, essa barra é feita do aço mais forte do mundo. This bar is made of the strongest steel in the world. Você percebe que eu coloquei do aço mais forte do mundo, porque eu estou especificando que aço que eu quero. Beleza? Então, novamente, dá uma olhadinha na imagem para você entender melhor o que eu estou falando. Aí, bom, agora que acho que ficou mais claro definido, indefinido e quando eu não uso, dá uma olhadinha agora quando a gente vai fazer o uso do de. O de, como a gente já estudou, é um artigo do inglês, mas assim, como o uso dele é muito importante, eu quis fazer um tópico à parte só para, ressaltar um pouco os usos dele. Então, o primeiro uso do de, como a gente já estudou, vai ser quando a gente se referir a algo específico, tá bom? Que é o uso normal do artigo, como no exemplo da barra que eu acabei de mencionar. E, bom, o segundo uso do de
é quando a gente quiser se referir a algo único, como, por exemplo, the Earth Planet, o planeta Terra. Ou seja, você percebe que o planeta Terra ele é algo único, entende? Ele é algo especial. Por isso a gente colocou the Earth Planet. Beleza? Então, ó, eu já vou mostrar a listinha de exemplos, tá bom? Porque aí fica numa imagem só. Dá uma olhadinha aí. Beleza? Então, ó, um outro exemplo, you are the one. Você é o único, aquele. Você percebe que eu estou me referindo a alguém especial. Outro exemplo, por exemplo, nomes geográficos de rios, mares, canais, oceanos, polos, desertos, golfos, grupo de ilhas e cadeias de montanhas, grupos de ilhas e cadeias de montanhas também vão usar o de porque eles são algo único, como por exemplo, The Amazonas River. Quando a gente tem adjetivos usados como substantivos, por exemplo, the poor, os pobres. De novo, eu estou me referindo a algo específico. E, para encerrar, quando a gente tem nome composto de país, também utiliza o de, como por exemplo, The United Kingdom, o Reino Unido. Beleza? Então, ó, em resumo, o de ele só vai ter esses dois usos, que é ou fazer menção a algo específico, ou restringir o que a gente está falando, que é o uso normal do artigo, beleza? E, bom, por hoje era isso, tá bom? Essa foi a aula de artigos. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela atenção.